Boa noite a todos. É com muita alegria que estou retornando para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo das quartas-feiras. Nós vamos estudar o capítulo 16, no capítulo 16, o item 9, a verdadeira propriedade. O usufruto dos bens materiais. Esse é o primeiro tópico, né? Nós temos que entender que todo e qualquer bem material que nós temos não é nosso, é de uso contínuo dos encarnados. Quando desencarnamos, não levaremos nenhum desses bens materiais. Aí o que acontece? Vamos dizer, eu edifiquei alguma propriedade, tive alguma coisa que seja bem material. O que vai acontecer? Meu filho, meu neto, se não venderem aquela propriedade, vai ser utilizado para a família. E como a reencarnação é uma lei natural, pode ser que eu consiga usufruir desse bem que eu construí lá atrás, né? Que eu construí há um tempo atrás, que vamos usufruir depois de algum tempo na frente. Então nós temos esse encadeamento, ora no corpo, ora fora do corpo. Nós temos uma só vida. Então o que acontece com os bens materiais? Se os nossos filhos, nossos netos não necessitarem se desfazer daquele bem material, eles vão usufruir. Obviamente, eu vou reencarnar como meu bisneto, meu neto, à frente, usufruindo daquele bem que eu adquiri. Então, o usufruto dos bens materiais é a coisa mais lógica que existe na reencarnação. Porque quando a gente desencarna, a gente não utiliza nenhum tipo de bem material. Na espiritualidade, a gente não precisa dos bens materiais, nem tem condição de usufruir. Aí vem um segundo tópico. Qual a propriedade do espírito? A única propriedade do espírito é o quê? Tudo que diz respeito à alma e não ao corpo. Isso quer dizer o quê? Inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Inteligência, por quê? Quando eu reencarno, ou quando eu encarno, que no nosso caso é reencarnação, que nós já tivemos vidas passadas, quando eu reencarno, eu trago os conhecimentos que eu adquiri na outra vida. E esses conhecimentos, com essa vida, com a minha experiência de vida, o que vai acontecer? Esses conhecimentos podem se alargar. Então, esses conhecimentos se alargando, a gente adquire inteligência, a gente adquire experiência na nossa aprendizagem no corpo. E os conhecimentos que nós adquirimos vai fazer o quê? Vai nos proporcionar inteligência, porque quando vamos reencarnando, a gente vai aumentando a nossa gama de conhecimento, logicamente que a nossa inteligência vai ser aprimorada. Então, o que a gente leva da vida no mundo espiritual? Inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Essas qualidades morais, a gente já tem uma base anterior.
e com as nossas experiências junto aos nossos pais, as pessoas aos quais convivemos, à medida que nós vamos convivendo, nós vamos adquirindo qualidades morais. Nem todos conseguem, porque às vezes os pais ou as pessoas que estão em torno não incentivam as qualidades morais. Aí realmente pode acontecer, eu não vou regredir, mas eu não vou evoluir moralmente se eu não tiver um acompanhamento daquele que me criou, que me ajudou a evoluir moralmente. Então, o que nós levamos para a vida espiritual é exatamente esses três itens, que é inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Não levamos mais nada. Tudo que nós temos aqui, tudo, o nosso corpo, o meu óculos, a minha roupa, tudo que nós temos vai se dissolver. Mas nós levamos o quê? A nossa experiência dentro da carne, utilizando a carne, usufruindo da carne. E usufruindo também dos bens materiais aos quais eu possa ter conquistado. Então, existe uma coisa que, uma parte do Evangelho que fala que a traça, a ferrugem não corrói. Então, o que acontece? Com os bens materiais, vamos dizer, meu filho, meu neto, pode dilapidar tudo aquilo que eu construí, mas eles não podem retirar nada, ninguém pode retirar a nossa inteligência, os nossos conhecimentos e as nossas qualidades morais. Então nós temos esses valores com a gente no plano espiritual. Então nós vamos continuar com esses valores sem sombra de dúvida. Essa nossa experiência na carne, ela vai nos proporcionar evolução, né? Só isso. Nós temos uma história muito interessante sobre uma pessoa que na vida, na encarnação, é rico e tem um motorista. Ele, como rico, ele dava alguma coisa para as pessoas. Só que ele não abria mão de tudo que era supérfluo. E tinha um motorista dele que ganhava aquele salário, né, módico, pequeno, mas ele ajudava muita gente, fazia muita coisa que, mais do que às vezes ele podia, ele fazia para os outros. O que aconteceu? O motorista desencarnou e foi para onde ele mereceu ficar. E depois, algum tempo depois, o rico desencarnou. Quando o rico chegou no plano espiritual, foram sendo mostrados as casas, né? Foi acompanhando uma pessoa, foi sendo mostradas as casas. Essas casas, ele estava vendo uma casa, vendo uma aqui, uma ali. Aí olhou uma casa boa, né? Um lugar agradável. Aí a pessoa, o espírito virou para ele e falou assim, ó, essa é a casa do seu motorista. Ele pensou assim, poxa, se o meu motorista tem essa casa tão boa, eu vou ter uma muito melhor, porque eu era rico e ele não, era ele meu empregado. Mas aí foi caminhando, a rua foi acabando o asfalto, foi vendo umas casinhas ruins, foi aparecendo umas casinhas muito ruins. Aí chegaram numa casa bem simples.
Aí o espírito virou para ele e falou assim, ó, essa é a sua casa. Poxa, mas não pode. Eu era rico, eu era assim, eu tinha posição social, eu fazia isso, eu era assim, era assado. Ela foi construída com o material que você mandou para cá. O seu motorista mandou mais material e material de qualidade. E você mandou, o que você mandou é o que deu para construir. Então, mais ou menos é a moral da história. Não adianta ser rico, não adianta ser poderoso. Toda posição social que existe aqui no plano material não vai te garantir uma posição melhor no plano espiritual. Por quê? No plano espiritual, o que nós levamos é a inteligência, né? Os conhecimentos e as qualidades morais. Não tem outra forma de adquirir ou de levar para o plano espiritual. Quem adquire poucos bens materiais terá mais dificuldade no plano espiritual. Não é nada disso. Ninguém que adquire, quem adquire poucos bens morais terá mais dificuldades no plano espiritual. Isso, a verdade, é o caso do rico e do motorista. Quem adquire poucos bens morais, quem acha que deve levar vantagem, fazer qualquer coisa que atrapalhe, que dificulte a vida do próximo, esse vai ter dificuldade no plano espiritual. E o plano espiritual, ele só é assimilado, só é garantido aquilo que você fez de bom no plano físico. Não lhe será cobrado quanto você tinha na terra, nem a sua posição social, mas sim as virtudes adquiridas nas suas vivências como encarnado. Então, é exatamente isso. A propriedade, a verdadeira propriedade, é aquilo que você adquire moralmente. Não tem outra forma. Você tem que trabalhar o seu espírito usando o corpo como instrumento, a inteligência, os conhecimentos, tudo isso para adquirir essas três coisas que não são retiradas. Ninguém pode retirar de você a inteligência, o conhecimento, nem as conquistas morais. Todos nós temos que entender que a reencarnação é uma lei natural. Ora no corpo, ora fora do corpo. Eu, depois que desencarnar, vou reencarnar num outro corpo. O meu corpo, que hoje está como está, quando eu desencarnar, esse corpo vai ser perecível, ele vai ser consumido pelo solo. Então, esse corpo não vai resolver. E meu espírito é que vai reencarnar num outro corpo, e esse corpo será em outra ocasião. Eu posso voltar como meu neto, como meu bisneto. Isso aí tudo depende da espiritualidade de Deus. Deus nos concede essa oportunidade. Então, meus irmãos, dito isso, nós vamos encerrar agradecendo a paciência de vocês com esse nosso falar, que nós possamos de alguma forma ter esclarecido, ter reiterado todos esses ensinamentos que o Evangelho nos coloca. E nós temos que sempre lembrar, a reencarnação é uma lei natural. Nós não vamos
voltar no mesmo corpo. Nós vamos voltar em outro corpo. Então, tudo aquilo que nós conquistamos de bens materiais vai ser deixado no plano físico. Desde já, muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.